Bom dia, muito bom dia. Estamos aqui ao vivo. Mais um dia com o nosso devocional, com a nossa leitura com propósito. Que bom estarmos com vocês. A presença de Deus já está aqui. Bom dia, Marcelo. Você fica aqui, é só 30 minutinhos de devocional. É 30 minutinhos, né, que a gente vai consagrar ao Senhor, ouvir a voz dele. Então aguenta aí, não saia da live. Bom dia, Leia, shalom. Nós vamos fazer a nossa leitura com propósito, nós vamos fazer a nossa oração. E sempre tem um versículo ao qual nós vamos trabalhar. Ontem nós entramos já no capítulo 2, né, do livro, Mesmo com Medo Haja. E o tema do capítulo 2 é esse, Mesmo com Medo Haja. Falando sobre o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9. Bom dia, Elô, shalom. E aí, não te mandei eu, se forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Lindo esse versículo, né, gente? Bom dia, Roseli, muito bom dia. Não te mandei eu, o Senhor que pediu para que nós fôssemos corajosos. Então não é sobre nós, é sobre um chamado, é sobre um propósito que nós temos que avançar. E Ele nos promete, quando Ele nos chama, gente, Ele se responsabiliza. É só a gente se posicionar, obedecer a voz do Senhor. E a força, a ousadia, a coragem, deixa com Ele que Ele faz, Ele é responsável. Bom dia, Carminha. Bom dia, pastora Camila. Gente, vamos orar, agradecer esse dia maravilhoso. Vamos juntinhas, né? Aprender um pouquinho mais de Deus, para que a gente possa visualizar o mundo de uma outra forma. Que a gente venha ter realmente a mente de Cristo, olhar espiritualmente, né? Ter sensibilidade ao ouvir a voz de Deus, porque é isso que precisa para a gente cumprir o propósito que o Senhor confiou para nós, né? Para nós cumprir aí a nossa jornada. Eu quero orar, feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Pai por essa manhã, por este momento. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por mais um dia. Pela manhã o Senhor renova as nossas forças, sua misericórdia nos alcança todos os dias pela manhã. Espírito Santo, nós estamos aqui, sedentos mais um dia, por ouvir a sua voz. Fale conosco, Pai. Tira de nós todo medo, tira de nós tudo aquilo que vem impedir, Senhor, das suas promessas se cumprir, toda paralisia espiritual. Espírito Santo, nós estamos aqui disponíveis, Pai. Sim, Espírito Santo, revela-se ao nosso espírito nessa manhã. Vai de encontro, Pai, a cada mulher que aqui está, aquela que vai ouvir depois essa live. O Senhor sabe qual é a necessidade. Trabalha, Senhor, no interior, nós sabemos que é de dentro para fora. Trabalha na mente, Pai, renova essa mente. Nós temos a mente de Cristo e nós precisamos ter a mente renovada todos os dias. Tira todo medo, todo trauma, toda paralisia que tenta, papai, impedir dessa pessoa romper, de viver, Senhor, os teus planos. Sim, Espírito Santo, nós consagramos essa live a Ti. O Senhor tem liberdade, fique em nosso meio, fale conosco, Pai. Fique aqui, Senhor, fique conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, damas, bom dia, mãezinha, bom dia. Vamos lá colocar um instrumental. Vamos avançando aqui na nossa leitura. Quero tentar ler a maior página, né, possível. Lógico que o Espírito Santo, quando vem ministrar com a gente tem que deixar fluir a live, porque quem governa aqui é o Espírito Santo, né? Não é do nosso jeito. Nós temos meia hora para fazer aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. Mas com certeza o Espírito Santo no meio do caminho vai dando revelações, né? Tanto aqui para mim quanto para vocês. Mas eu quero acelerar, gente, porque é um livro longo, e fora a curiosidade, a ansiedade de saber tudo que tem nele. Porque só começou a leitura, só começou. Nós já ouvimos o testemunho da Joyce, nós já ouvimos testemunho de avanço, que com 60 anos
foi fazer natação, né? Que não há idade que paralisa a gente. Já ouvimos em 2 capítulos tanto conhecimento. Meu, vale muito a pena, né, gente? A gente tá aqui. Que presente de Deus, que presente. Bom dia para quem foi entrando, Carol, pastora Giane. Gente, nós paramos na página 28, nós entramos no capítulo 2, mesmo com medo haja, Josué capítulo 1, 9. E aí ela relatou aqui, né, ao longo do tempo, o quanto o medo paralisou a vida dela. Aí nós paramos aqui, ó, no segundo capítulo, no segundo parágrafo do capítulo da página 28. Ela diz assim, ó, só pra gente dar uma introdução. Assim como muitas pessoas, eu passei anos tentando me livrar do sentimento do medo, é um sentimento. Eu nunca o via pelo que ele era, mas é um sentimento ou uma emoção baseada em um pensamento errado. Lembra que nós falamos? Tudo começa na mente? Quando eu olhava para os meus problemas reais ou para aquilo que poderia vir a ser problema em potencial, eu os via sem considerar a Deus. Então o medo, ele rouba quando você não substitui seus pensamentos pelo pensamento de Deus. Quando você não enxerga Deus no tamanho do problema. Quando você faz ao contrário. Você imagina que aquele problema é tão grande que o Deus, que é maior do que tudo isso, não pode resolver. Difícil ter fé, é difícil confiar, é difícil ficar na dependência, mas é necessário. É através da obediência que nós fazemos isso. Olha lá, gente. Ao longo da Bíblia, Deus disse várias maneiras diferentes. Não temas, porque eu sou contigo. Ele disse isso a Josué e a muitos outros. Ver Deuteronômio 31, versículo 6, Isaías 41, versículo 10, Isaías 43, versículo 1, Marcos 6, versículo 50, Apocalipse 1, versículo 17. Gente, então é do começo ao meio e ao fim da Bíblia. Ele fala, não temas, porque eu estou contigo. Todos esses versículos vai trazer não temas. Na verdade, a única razão que consigo encontrar na palavra de Deus para não temermos é simplesmente o fato de que Deus está conosco. Independentemente do que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus é maior e está conosco. Então, primeiro, o que você tem aí que formular na sua mente? Transformar o pensamento. Que independente dos problemas, Deus está com você. E através dessa circunstância, dessa situação, desse desafio, provavelmente Deus quer te mostrar alguma coisa. Provavelmente Deus quer te ensinar, quer te esticar. Provavelmente Deus quer moldar o seu caráter. Tudo isso. Se você vê como um problema em si, você deixa o problema e o medo te sufocar. Quando você enxerga pela ótica de que é um novo, você vai sair mais forte daquela situação, porque o Senhor está entendendo que há um testemunho através de tudo isso, você leva, tudo faz sentido. Você leva de uma maneira mais leve, você só pede, Senhor, me dê estrutura. E voltou, a internet está oscilando. Segura, Espírito Santo, segura a nossa live, em nome de Jesus. Gente, tá tudo ok aí? A internet caiu, mas voltou. Vocês conseguem dar um joia? Fala pra mim que tá tudo ok pra gente continuar aqui a nossa leitura. Tá tudo ok? Alguém consegue dar um joia? Só pra mim saber se voltou? Ok, então vamos lá. Vamos continuar. Na verdade, a única razão que consigo encontrar na palavra de Deus para não temermos é simplesmente o fato de que Deus está conosco, independentemente do que está acontecendo em nossas vidas. Ok, voltou. Caiu a internet, mas o Espírito Santo sustentou. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Gente, inimigo não vai roubar a palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Interceda aí para nossa live, interceda. Gente, o inimigo tem uma raiva da gente, mas nós estamos aqui de pé, louvando e engrandecendo aquele que é digno de toda honra, toda glória. Louvado seja Deus. Vamos lá. Deus é maior e está conosco. Transforma a sua mentalidade em nome de Jesus. Deus é maior e está conosco. Então, quando a situação vir, quando o problema vir, fala em voz alta. O meu Deus é maior e Ele está comigo.
E por Ele estar comigo, Ele vai me capacitar. E eu vou passar por esse desafio. E eu vou vencer mais uma vez para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. É tudo sobre Ele. É tudo sobre um testemunho. Olha lá. Podemos não saber. Mais uma vez, a nossa internet. Estamos aqui. Voltou, eu acho que voltou. O sinal aqui para mim tá ótimo. Posso dar continuidade? Alguém consegue me dar ok? Gente, de ontem para hoje, eu não sei por conta da chuva. Ok, vamos lá. Vamos lá para a gente não perder tempo. Podemos não saber o que Ele fará para nos ajudar ou quando fará isso, mas saber que Ele está conosco deveria ser o suficiente. Ele é por nós e não contra nós. E se Deus é por nós, não importa quem está contra nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Pois Deus é maior que qualquer um, ou que qualquer outra coisa. Ver lá, 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Gente, muitos versículos tem hoje. Romanos, né, que Deus é por nós, quem será contra nós. 1 João 4,4, o livro hoje está recheado de versículos. Se você está com papel e uma caneta aí, anote, gente. Tá? Nós falamos de não temas, que está na Bíblia inteira, que está em Deuteronômio 31,6, Isaías 41,10, Isaías 43,1, Marcos 6,50, Apocalipse 1,17, né? E agora nós estamos falando que aquele que está com nós é maior. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aí você vai lá ler em Romanos 8,31 e depois 1 João 4,4. Olha quanto versículo de devocional hoje. Eu pensava erroneamente que enquanto sentisse medo, eu não podia fazer o que queria fazer, ou achava que devia fazer. Eu estava desperdiçando a minha vida esperando que o medo desaparecesse. Orava diligentemente, pedindo a Deus para tirar o medo, mas a minha oração nunca era respondida, porque eu estava orando pela coisa errada. Eu deveria estar orando para que Deus me desse coragem para seguir em frente diante do medo e não permitir que ele me impedisse. Aí tem um quadradinho aqui, né? Ó, sempre vai ter um quadradinho em algumas páginas, esse aqui, ó. Aí ela repete a frase para fixar. Eu estava desperdiçando a minha vida esperando que o medo desaparecesse. O medo não vai desaparecer se você ficar esperando. É posicionamento. É renovação da mente. Começa tudo lá na mente. Olha lá. Entender que podemos sentir medo e seguir em frente, mesmo assim, foi transformador para mim e para muitas outras pessoas. Isso aconteceu através de uma história que li sobre uma mulher que havia sido aprisionada pelo medo durante a maior parte da sua vida. Ela não dirigia nem saía de casa depois que escurecia, levando uma vida isolada e solitária. Olha lá, gente. Tem alguém com medo de dirigir aí? Vai romper em nome de Jesus. Se você lembrou, olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Se você lembrou aí de alguma mulher, de alguma pessoa que tem carta de habilitação de motorista e tem medo de dirigir, compartilhe as lives com ela para ela romper em nome de Jesus. Esse ano de 2026, essa pessoa vai romper, ela vai dirigir. Né? Dirigir virou uma necessidade, gente, de ir e vir, de ir para um culto, para chamar as amigas para ir para o culto. Olha como que Deus fala, olha como Deus fala. Olha lá, pastora Giane, eu não dirijo carro, só moto. Em nome de Jesus, pastora Giane, esse ano você vai romper, você vai dirigir carro, você vai dirigir moto, você vai dirigir tudo. Porque o grande eu sou vai te encorajar, o grande eu sou, né? Olha lá, ó, Damares, em nome de Jesus, vai romper, toma posse. Eu profetizo que a partir desse ano, grandes rompimentos virão. Você só tem uma vida, é só essa vida, gente, nós não vamos voltar mais. Então, que nós desfrutemos do melhor dessa terra. Isso é promessa de Deus, em nome de Jesus, gente. Olha lá, Roseli, carta 9 anos já, em nome de Jesus. Gente, vocês vão testemunhar, eu creio que essa leitura não veio por acaso. Eu creio que nós vamos contar aqui uma passagem de pessoas que tinha medo de dirigir, não é por acaso que nós estamos nessa leitura. Olha lá, Carol, eu tinha muito medo de viajar, só dirigia dentro da minha cidade.
Nós vamos romper, gente, nós vamos romper. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre quando eu tirei minha carta. Eu fiquei também 5 anos sem dirigir. Eu tirei minha carta na época que eu morava aqui em São Paulo também. Aqui o trânsito é meio uma loucura, né? E logo depois eu fui para Jaú. E aí eu me vi uma oportunidade. Falei, nossa, Jaú, né? O movimento de carro é menor, enfim, eu vou conseguir dirigir. Na época, meu marido tinha um Gol Bolinha. E aquele Gol Bolinha, é Volkswagen, ele é baixo, né? Não é diferente dos carros que a gente tem mais moderno hoje. E eu rompi, eu falei, não, eu preciso dirigir. Eu peguei algumas vezes e aí eu engravidei da minha segunda filha, da Giovana. Aí, enfim, né? Gestação, a gente fica com medo, não peguei. Quando ela fez 3 aninhos, eu prestei o concurso público e eu fui trabalhar na prefeitura. E os horários da saída que eu trabalhava na creche não batia com o horário do MEI. Então, assim, foi na necessidade extrema, porque eu ficava mais de 1 hora com aquela menina na rua, esperando até que desse o horário dele, para ele sair, enfim. E eu falei, meu Deus, eu preciso romper. E eu fiquei orando durante um tempo. E eu me lembro claramente que eu fui no culto uma vez e eu tomei posse. Era uma palavra como essa, assim, que nós lemos, e eu tomei posse. Eu falei, Senhor, que o som da ousadia esteja sobre a minha vida. Eu vou romper e eu vou dirigir em nome de Jesus. Então eu fiz uma aliança com Deus, né? Fiz um pacto com o Senhor. Falei, Senhor, todas as vezes que eu pegar no carro por essa necessidade, o Senhor vai entrar comigo. E eu lembro claramente, né? Eu entrava mesmo trêmula, mas eu estava debaixo de uma palavra, eu sabia que Deus estava comigo. Eu falava, Senhor, senta do meu lado. Coloca as mãos em cima do volante e os pés no freio junto comigo. Eu orava assim, todas as vezes. E eu ia tremendo e voltava tremendo, mas eu ia. Eu lembro que uma vez eu estava meio agitada. E eu saí, fui levar meu esposo no serviço, né? Porque eu ia levar, depois eu ia para trabalhar. E eu lembro que uma vez eu fui levar ele e eu esbarrei no retrovisor, eu não tinha muita dimensão de espaço, sabe? Né? Tava dirigindo ali recentemente. E eu não sei se a mulher foi desviar um pouco de um carro que estava parado próximo à calçada. E eu não tive a dimensão de espaço, esbarrei no retrovisor, enfim. Mas fiquei trêmula. Parei no carro, encostei, aí... Na verdade, só aconteceu algo no meu retrovisor, no dela não tinha acontecido nada e tal. Fui pra casa, fiquei apavorada. E eu comecei a orar, né? Porque a gente ouve muitas pessoas que têm traumas, às vezes por coisa boba, e não conseguem mais voltar a dirigir. E eu falei, Senhor, não me permita que isso faça com que impeça eu de voltar a dirigir. Foi só um retrovisor, foi algo muito simples, o Senhor estava comigo. E aí eu lembrei, puxa, eu acho que eu saí na correria e esqueci de pedir para o Espírito Santo sentar no banco. Olha só. E aí eu ficava, meu Deus, que eu não esqueça mais de pedir para o Senhor entrar no carro junto comigo. Foi por isso, Jesus, que aconteceu isso, porque o Senhor não estava comigo. Eu não pedi para que o Senhor entrasse comigo. Olha só a paranoia. Mas é assim, gente. Eu rompi o medo e você vai romper em nome de Jesus. A gente precisa se desafiar e colocar mesmo no planejamento. A gente vai com medo? Vai com medo mesmo. Tem medo de dirigir? Vai com medo mesmo. Nós vamos romper, porque o Senhor tem um propósito, né? E qual é o propósito? Senhor, eu preciso do meu automóvel. Eu preciso ter essa liberdade de ir e vir, porque eu quero chamar a irmã para ir para a igreja. Eu quero fazer a obra e eu preciso, né? Eu não posso estar dependendo do meu esposo. É para isso. Coloca verdadeiramente tudo isso no coração do Senhor. Põe o coração nas mãos do Senhor. Qual é o sentimento que você tem de dirigir? É porque você quer sair, quer esquecer a família? Não, há um propósito em tudo isso. Em nome de Jesus, mulheres vão ser curadas. Eu creio nesse testemunho, você crê? Se você crê, toma posse aí em nome de Jesus. Olha lá ela contando. Isso aconteceu através de uma história que li sobre uma mulher que havia sido aprisionada pelo medo durante a maior parte da sua vida. Ela não dirigia, nem saía de casa depois que escurecia, levando uma vida isolada e solitária. Basicamente, ela não fazia nada que queria fazer porque tinha medo. Enquanto ela estava se lamentando com uma amiga cristã, a amiga olhou para ela e disse simplesmente, por que você apenas não faz as coisas, mesmo com medo? Uma pergunta. Por que você não dirige mesmo com medo? Por que você deixa de fazer? Quando eu li isso, eu senti como se eu estivesse vivendo no escuro por anos e, de repente, as luzes tivessem sido acesas. Eu pude ver, não precisava esperar que o sentimento desaparecesse, porque eles provavelmente nunca desapareceriam.
mas eu podia fazer o que queria fazer, ou sentia que Deus queria que eu fizesse, mesmo que as fizesse enquanto sentia medo. Olha lá. Não tem por que você esperar o sentimento fugir, você tem que fazer com medo mesmo, sabendo que Deus está ali, Deus quer que você faz, Deus tem um propósito em tudo isso. O medo não tem nenhum poder real sobre nós se entendermos o que ele é realmente. Nós estamos tendo clareza aqui do que é o medo. Ele é uma paralisia, gente. Ele é uma paralisia. Quando você tem esse conhecimento que ele vem para roubar as promessas, para te paralisar, impedindo que as promessas do Senhor alcance, opa, você é obrigado a mudar a mentalidade. Você é obrigado a virar a chavinha, sabe? Oh, não, alguma coisa aqui. Eu vou com medo mesmo. Olha lá. Ele não tem poder para nos fazer mal, porque ele apenas nos mostra imagens e nos faz pensar nas coisas terríveis que podem nos acontecer se seguirmos em frente. Isso aí. São pensamentos errados, né? Então, por que eu não dirijo? Porque eu posso bater o carro, porque eu posso parar no semáforo e abrir ou deixar o carro morrer. Muda esse pensamento. Não, eu vou dirigir. O carro não vai morrer, eu não vou bater em carro nenhum. Eu vou no meu sentido, eu vou, do meu jeito, devagarzinho, eu não preciso correr, eu vou chegar. E hoje eu vou fazer um pouquinho, amanhã eu faço mais um pouquinho, depois amanhã eu faço mais um pouquinho e vai indo, na constância. De pouquinho em pouquinho a gente vai avançando, né? Não é, eu nunca dirigi, amanhã eu vou pegar um carro, vou pegar uma pista. Não, você vai rompendo de pouquinho em pouquinho, mas não sustente o medo. Não sustente o medo. Porque não espere esse sentimento do medo sair para você começar a fazer. Não, tem que fazer com ele. E através, quando você vai impulsionando, vai virando, uma constância, vira um hábito, e aí você está dirigindo já por hábito. Você já pega a chave. Hoje é incrível, eu acabo dirigindo, aqui em São Paulo não muito, mas em Jaú, nos últimos tempos, eu acabava dirigindo muito mais que o meu esposo. Olha lá, eu fiquei tanto tempo sem dirigir, tanto, bloqueio de pegar o carro, e no fim eu pegava mais o carro que ele. E isso vai acontecer com você, em nome de Jesus. Olha lá. Conheço uma mulher que tinha medo de viajar de avião. Seu marido viajava muito a trabalho e como os filhos deles já estavam crescendo e fora de casa, ela queria viajar com ele. A mulher queria ir, mas achava que não podia porque sentia medo. Gente, muitos têm medo aí de viajar de avião? Bora romper e viajar de avião também? Até porque nós temos um sonho. Eu tenho um sonho de ir para Israel e eu sei que é muitas horas de voo. Eu falei pro meu esposo esses dias que nós estávamos lá, nesse encontro de casais. Eu vou ter que viajar muito de avião nesses últimos tempos, porque quando eu for para Israel eu tenho que estar acostumada a todo esse tempo de voo que vai ter. Gente, vai com medo mesmo. Tem draminzinho que você põe embaixo da língua ali, ó. Você entra, só vê o voo saindo, daqui a pouco você apaga, quando você acordar já chegou. E vamos com medo mesmo. Não vamos deixar de conhecer lugares, países, lugares da promessa de Deus por conta do medo. Mas eu tenho medo de avião. Gente, mesmo perigo que tem no avião, tem no carro, tem no ônibus, tem no navio, tem em todo lugar. A diferença é quem está contigo, é o propósito, é os lugares que você tem que romper a sua mente. Mais um desbloqueio, gente. Hoje Deus está falando, hein? Carro, quem tem medo de dirigir, vai dirigir em nome de Jesus. Quem tem medo de andar de avião, já marca a viagem. Gente, vai numa agência. Entre em contato, aí em Jaú tem um monte, aqui em São Paulo tem um monte também. Entre em contato nessas agências aí, pega um voo rápido, não precisa ir para os Estados Unidos, Florianópolis, coisas assim que dá 1 hora. Já vê quanto que é a parcelinha lá e já começa a pagar. Se você não tiver planejamento, vai ser mais um ano de 2026 que você não vai realizar o sonho. Você não vai passear, você não vai conhecer outros lugares. Então já se planeja no comecinho. Virou o ano, já começa lá, R$300 por mês, eu vou pagar. E no Natal de 2026, no Ano Novo, em novembro, eu não sei, eu vou estar lá desfrutando. Tudo falta de planejamento, você pode sim, Não é só para rico não, a gente tem costume de falar, os ricos vão viajar. Não, é para os filhos de Deus, nós somos filhos. E a gente vai desfrutar, nós estamos na reta final, há um tempo de aceleração sobre as nossas vidas e a gente vai desfrutar de tudo que é do nosso Pai. É do nosso paizinho, a gente vai aprender a desfrutar em nome de Jesus. Olha lá. A mulher queria ir, mas achava que não podia porque sentia medo de viajar de avião.
Depois de muitos anos dentro de casa sozinha, enquanto ele viajava pelo mundo, ela decidiu agir, mesmo com medo. As primeiras vezes foram muito difíceis. Ela disse que se sentia trêmula e com dificuldades para respirar, mas ela estava decidida a romper. Você entendeu? Que é uma decisão? Você está a um passo de uma decisão? Eu tô com medo, mas eu vou. Ela entendeu que ela perdia oportunidades. Enquanto o marido dela ia viajar a trabalho, ela poderia conhecer países, lugares diferentes. Ela se continha por conta do medo, até que então deu um estalo. Opa, eu vou com ele. Eu vou sentir medo no primeiro dia? Lógico. Mas eu vou me encorajar, eu quero estar com meu esposo. Olha que privilégio. Que a pessoa demora para descobrir, para enxergar. Tudo mudança de mentalidade. Olha lá. E aí fala que as primeiras vezes foram muito difíceis. Ela disse que sentia trêmula e com dificuldades para respirar. Tudo isso, tudo emocional, gente, olha lá. Mas ela estava decidida. Quando você está decidida, o medo não te governa. Ele não te governa. A ousadia que vem do Espírito Santo, porque Deus nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Agora viaja de avião com frequência e não tem problema algum. Superou, pronto. Ela deve viajar de avião igual a gente viaja de carro, para lá e para cá. Se você se superar, basta uma vez, você vai entender. Puxa, era um medo que fazia com que eu deixava de aproveitar. Deixasse, né, de conhecer tantas coisas. Eu só tenho essa vida, isso aqui vai acabar um dia, acabou. E se eu conhecer, conheci. E se eu não conhecer, não conheci. As oportunidades vieram e eu, infelizmente, deixei o medo me dominar. Então, abra sua mentalidade em nome de Jesus. Gente, que livro que tem nos ajudado e nos despertado nessa manhã. Olha lá. Enquanto Satanás puder paralisar você com o medo, ele o fará. Mas se confrontá-lo, com o tempo, o sentimento que amedrontam desaparecerão. Pelo menos desaparecerão na área em que você os confrontar. Vamos lá. Então, Satanás ele vai tentar te paralisar com esse medo. Só que você tem que confrontar. Você tem que decidir. Não, Satanás, aqui você não governa mais. Eu sei que isso é um presente do Pai. Né? O Senhor tem um sonho com você, de você passear, de você desfrutar, de você conhecer lugares. Não tenha medo. Você precisará encarar novas áreas de intimidação à medida que elas aparecerem ao longo da sua vida. Mas nunca se esqueça de que a única maneira de viver livre do medo é enfrentando ou agindo mesmo com medo. Mesmo com medo. Vai e age. Gente, eu falo assim, né? Olha só, o Espírito Santo ministrando comigo. Quando a gente estava lá no mundo, quando a gente não conhecia Jesus, né? Quando a gente não andava nos caminhos da luz, a gente fazia cada besteirada, parece que a gente não tinha medo. Né? Então, para pecar, parece que a gente tem ousadia. O mundo tem ousadia para pecar. E para desfrutar das coisas do Senhor, as pessoas têm medo. Isso foi revelação, agora fresca, direto do céu. Né? Se a gente olha para passar, cada um teve a sua história, cada um tem as suas marcas, né? Eu acredito que ninguém venha para Cristo. É muito raro quando vem no berço evangélico cristão, não passou nenhum desafio e continuou. Todo mundo tem a sua história lá atrás. E o engraçado é justamente isso, que para as coisas erradas, muitas vezes o medo some, mas para as coisas de Deus, o medo tem que... Vê se não é espiritual esse negócio do medo, gente. Vê se não é espiritual. Pensa comigo. Mas nós vamos romper, em nome de Jesus, nós vamos romper. E aí fala, ó, você precisará encarar novas áreas de intimidação à medida que elas aparecerem ao longo da sua vida, mas nunca se esqueça de que a única maneira de viver livre do medo é enfrentando e agindo mesmo com medo. Não estou sugerindo que você faça coisas loucas simplesmente para provar que não tem medo. Não sou muito boa nadadora, então não vou me arriscar e saltar de um rochedo para dentro d'água com 15 metros de profundidade. Não é isso, gente. Alguns medos se baseiam em fatos e podem realmente nos proteger do mal. Sabemos que o fogo queima, de modo que não enfiamos nossas mãos nas chamas. Não saímos andando no meio de uma rodovia com trânsito em mão dupla, vindo em nossa direção. Não estou falando desse tipo de situação, mas dizendo que qualquer coisa que Deus lhe pedir para fazer, você pode fazer, mesmo que esteja com medo, sabendo que Ele está sempre com você.
até as coisas que simplesmente quer fazer, desde que estejam dentro dos parâmetros da vontade de Deus encontrada na sua palavra. Você deveria ser capaz de fazer sem deixar que o medo o paralise. Amém? É isso aqui. Então ela fala assim, opa, existe um medo que nós precisamos ter. Medo de altura, você não vai se jogar numa piscina de não sei quantos metros sem saber nadar. Esse é o medo natural, nós devemos ter. Mas aquele medo, né, que você sabe que Deus já te avisou várias vezes, olha, vai para aquele lugar, dá um passinho mais, pegue no carro, eu tô com você, eu vou precisar de você, você precisa dirigir, tira o passaporte, vamos viajar de avião, são promessas que Deus tem para você conhecer outros territórios, o Senhor quer te usar para te falar de Cristo em outro lugar, em outro país, eu não sei onde o Senhor quer te levar, mas não se limite, porque o Senhor está contigo, é isso que fala. Não deixe o medo nos paralisar segundo a vontade de Deus. Se está no plano de Deus, se você já sentiu no seu espírito que Deus quer que você avance, vá. Segura na mão de Deus e vá com medo mesmo. Amém? Gente, marca aí, já são 7:02. Ó, marca aí. Nós paramos aqui. Amanhã nós começamos aqui, ó. Pequenos e grandes medos. Ah lá, tem pequeno, tem grande, tem médio, tem tamanho para tudo. O que importa é que nós vamos romper todos os medos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que o inimigo não venha roubar, né, gente? Que live, quanto aprendizado. Então hoje vai romper. As mulheres que não dirigiam vai começar a dirigir, olha lá. As mulheres que tinham medo de avião já vai entrar em contato. Aí tem Daniel Rosalim, tem tanta agência boa, gente. Já faz um pacotinho lá para viajar de avião. Você vai com medo mesmo, vai tremer. Toma um draminzinho e vai, desfruta das coisas que o Pai deixou para mim e para você como filha. Nós somos herdeiras de tudo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Obrigada, Espírito Santo. Ai, como nós somos gratos. Obrigada por nos encorajar. Sabemos que o Senhor colocou um espírito de ousadia dentro de nós. Não de medo, mas um espírito de coragem. Ah, Pai, tudo aquilo que está alinhado com a Tua palavra, tudo aquilo que está alinhado com as Tuas promessas, nos encoraja mais uma vez. Sim, Espírito Santo, é de extrema necessidade que nós avancemos. Nós não temos muito tempo, nós sabemos que a vinda de Cristo está muito próxima. Então, Pai, de uma vez por todas, que este ano, esse próximo ano, venha ser um ano de romper, um ano de sobrenatural sobre as nossas vidas. Ah, Pai, nosso Paizinho, nós estamos declarando com fé, Pai, que todos os sonhos, todos os projetos que o Senhor tem escrito para nós iremos viver em nome de Jesus. Nós iremos testemunhar tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda área em qual superamos, toda área em que rompemos com medo, nós iremos testemunhar. E essa manhã, Senhor, nós te damos graças, porque a cada versículo, a cada palavra, houve um romper sobre a vida de cada um aqui. Eu profetizo mulheres voltando a dirigir, mulheres que nunca dirigiram vão dirigir em nome de Jesus, elas vão romper, Pai. Vai de encontro a essas mulheres agora. Eu profetizo, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que essa direção, esse automóvel está ligado ao propósito que o Senhor tem preparado. Há vidas que essas mulheres carregarão nos seus automóveis, há lugares que elas vão ministrar a Tua palavra. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por o Senhor trazer clareza na nossa mente. Obrigado por despertar sonhos que estavam enterrados, Pai. Oh, Pai, encoraje essas mulheres a fazer uma grande viagem, Pai, com a sua família. Se há desejo de viajar de avião, que haja um romper em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, toma essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Manifesta o Teu poder e a Tua glória. E que a unção da ousadia esteja a cada um de nós, em nome de Jesus. Que nós venhamos viver a melhor terça-feira da nossa vida. Amém, amém, amém. Amém, gente? Toma posse, eu senti o Espírito Santo de Deus. E eu vejo testemunho de mulheres dirigindo. Eu consigo enxergar pelos olhos da fé. Dá para você abrir os olhos da fé aí? Mudar a mentalidade, em nome de Jesus, você já consegue visualizar. É profético isso, gente. Visualiza você dentro do carro. E mais ainda, pega um papelzinho. Lembra que nós contamos o primeiro, quando eu cheguei do
no retiro, eu falei que o Senhor pediu para que eu andasse com um caderninho e uma caneta. Então você anota aí a data de hoje, em nome de Jesus, o seu romper no 2026, e você vai dirigir para a honra e glória de Jesus. E aí você vai postar uma fotinha, ó, eu indo na casa da minha amiga, levar ela pro culto e eu estou no volante. Amém? Eu creio. Se você crê, toma posse. Marca a data de hoje, porque esse testemunho vai ser contado. Você vai marcar a gente aqui. Olha, nós lemos o livro mesmo com medo haja, e eu não dirigia, e eu comecei a dirigir porque eu tomei posse da palavra do Senhor. Eu creio, gente. Conecta aí, fé com fé, e vamos romper o sobrenatural em nome de Jesus. Gente, fica com Deus, a gente tem que finalizar. Dá vontade de ficar aqui, né? A gente tem que finalizar. Amanhã nós estamos aqui às 6h30. Em nome de Jesus, você vai compartilhar essa live com quem você sabe que tem medo de dirigir hoje. Seja um evangelista hoje, deixa Deus te usar. Amém? Eu te espero aqui então amanhã às 6h30. Fiquem com Deus. Shalom. Você que tem mais um tempinho de devocional, fica aí que o Espírito Santo vai ministrar, vai te encorajar. Olha, às vezes essa semana ainda você já vai pegar o carro. Olha lá, não precisa esperar 2026 não. Já vai dar uma voltinha aí, num domingo, num dia que a cidade está mais tranquila. Avança. Em nome de Jesus, Deus te deu o espírito de coragem, de ousadia. Amém? Toma posse aí dessa palavra em nome de Jesus. Shalom, shalom. Tchau, tchau.